Meu nome é Luciano Santos, sou músico, sou professor, sou produtor musical e diretor musical. Atuo no mercado musical de Teresina, acompanhando artistas, produzindo projetos de música. Enfim, me considero um ativista da boa música. A música, para mim, é uma salvação. Foi uma salvação, apesar que eu não passei necessidades na minha vida. Tive a sorte de ser filho de uma pessoa que me deu suporte, né? Mas foi uma salvação na medida em que de um reencontro, porque eu não queria ser, eu odiava ser, fugi de ser a vida inteira músico. Eu quis ser militar, eu quis ser advogado, eu quis ser o que o mundo materialista nos convida a ser. E eu sofria muito com essa história de música. E eu via meu pai do meu lado dizer assim, tudo que eu tenho eu devo à música. E eu pensando justamente o contrário. Fugia disso. E interessante que as minhas fotos de 1997, 98, para trás, é difícil achar uma foto minha sorrindo. Sempre foto séria. Eu já sou naturalmente meio sério, assim, siso. Mas depois que eu conheci a música, e aí eu só tenho foto sorrindo. É muito impressionante essa questão cênica, né? Então a música para mim foi uma salvação de mim mesmo, porque entrou como um remédio. Doeu. E no dia que eu reconheci a cara da música, eu chorei muito. Não foi nem da música, foi da arte como um todo, assim. Eu tive uma crise de choro terrível, inclusive. Eu estava assistindo uma aula e eu lembro como se fosse hoje dessa cena. Eu saí da sala chorando demais, que era uma aula de estética da arte, inclusive, na universidade já. E ali eu conheci a música. E a música disse pra mim assim, muito prazer, eu sou a música. E aí foi um casamento que se eu fosse militar, seria um militar terrível. Graças a Deus a música me salvou. Na verdade, a minha história com a música foi construída. Eu tive várias passagens com a música, mas sem ser músico. Por conta de vir de uma família de músicos, né? De ser filho de maestro. E são 13 irmãos. Todos eles mexem com música. Até os que não são efetivamente músicos, mas têm uma habilidade musical, né? Então eu tive flertes com a música, né? Nos anos 80 eu já tocava no Nós Elis, aqui em Teresina, menino, inclusive. Fugindo do então juizado de menor, que a gente se escondia, né? Mas eu não era efetivamente um músico. Eu comecei a tocar com 5, 6 anos de idade. Eu toquei o Brasileirinho com 6 anos de idade. Mas não era música. Então, assim, quando eu fui me construindo essa história com a música, realmente trabalhando profissionalmente em bares, restaurantes, aqui em Teresina, eu toquei em vários. Mas na universidade que eu vim ter a consciência musical. É nesse sentido que eu me refiro, que eu nasci para a arte ali. Porque o professor, grande mestre, Paulo Libório, e ele começou a falar da importância da arte, e aquilo foi entrando na minha cabeça assim como uma marretada. Entendeu? Teve um dia que e aí nós pegamos uma nave, fomos até a Grécia e viemos de lá nessa nave. E ali eu tive a consciência realmente do que eu estava fazendo. Então foi um momento muito emocionante. E foi na aula dele, inclusive, que eu saí. Fiquei andando ali pelos corredores da universidade, ali com uma espécie de encontro comigo mesmo, não sei. Então essa aula foi muito importante também, essa disciplina. Olha, direção musical, preciso vivência naquilo. Na verdade, em várias atividades, né? Você se propõe a ser um diretor, requer uma vivência, uma experiência,
Humildade também, eu acho que a pessoa tem que ser humilde, porque você está dirigindo, mas ali poderá ter pessoas que dali saia alguma coisa e você saiba aceitar, ouvir. Eu acredito que o gosto musical é discutível, sim, ao contrário que a gente aprende de questão de gosto, não se discute. Se discute muito, já vista que o homem é um produto, né, do que ele vive, do que ele está inserido. Então, se a pessoa está inserida só no que não presta, ela só vai ouvir o que não presta. Então, como ela vai discutir com quem escuta coisa boa? Então, eu acho que, acima de tudo, para dirigir, e também você tem que dominar. Você tem que dominar, porque na arte é diferente. Eu vejo, por exemplo, no mundo militar, que é um mundo que eu tenho muito acesso, nem sempre o coronel é competente. Às vezes o soldado é muito mais competente do que ele, principalmente em bandas de música, de exército, de polícia, essas coisas. Eu vejo, às vezes o regente, os músicos estão lá sabem mais do que ele, mas a patente impõe o cara naquela posição, né? Enquanto que na música os comandados, vamos dizer assim, eles gostam de ser fã do comandante no mundo civil. Então eu acho que para ocupar um cargo de direção ou de gestão, na cultura, na arte é diferente. O cara tem que ter seguidores, vamos dizer assim, que é uma palavra moderna, né? As pessoas gostam de admirar. A pessoa gosta de dizer assim, ó, aquele cara ali tá na direção, aquele cara ali, ele é foda. Ele sabe fazer. Então, acho que por eu ter sido criado muito pelo exemplo e não pela palavra, eu defendo essa linha de que a pessoa tem que ser bom e tem que ser experiente para ser um bom diretor. Essa história é muito massa. Primeiro, essa história de maestro. Isso já deu tanto ciúme. Muitas pessoas, por que o Luciano é mestre de quê? Mestre de quê? Ele rege o quê? Qual é a banda que ele rege? Qual é o coral que ele rege? Nunca vi ele reger banda nem coral. Às vezes alguns nem sabem que eu sou formado em música. Apesar de que ser formado em música, nem sempre vai lhe dar know-how para ser maestro, né? Mas regência é formação, maestro é posto. Então você pode ocupar um posto de maestro sem ser formado em música, apenas com sua experiência, com sua vivência. Mas maestro é um termo que saiu do ambiente formal da música, de orquestra. Haja vista que os não maestros, mas mestres de bateria da escola de samba são chamados de mestre, que é o mestre de bateria da escola, beija-flor. Então esse título me foi outorgado, vamos dizer assim, pelo João Cláudio Moreno, começou a me chamar de maestro. E eu tenho uma irmã chamada Beth Moreno também, que canta samba, e também começou a me chamar de maestro. E isso foi. E eu virei o maestro, Luciano. No início eu não gostava disso. Mas eu atuei, só para esclarecer, eu atuo como maestro, sim. Eu fui regente auxiliar do grande professor Emanuel Coelho Maciel, naquele coralzinho das 1000 vozes ali em frente à igreja de São Benedito. Fui regente de bandas estudantis, mirins, uma coisa que eu também passei muito tempo da minha vida. Eu fui me infiltrando nesse meio, eu acho que eu tive pai, tive mãe, claro, mas eu fui muito criado por mulheres. Fui criado pelas minhas irmãs mais velhas. Uma irmã que eu, enfim, devo muita coisa, chamada Olívia. E isso me aproximou muito das mulheres. Eu faço amizade com mulher mais rápido do que com homem. E eu trabalhei mais com cantoras do que com cantores, né? Eu acho que esse meu, como dizia Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere meu lado masculino, né? Eu acho que isso me deu um bom trânsito. Eu sei chegar, eu sei ouvir sem ser falso. Com meu jeitinho, assim, eu sei valorizar, né, as pessoas. E o meu jeito, a minha música é muito popular, minha musicalidade. Acho que as pessoas gostam de trabalhar comigo por isso, por eu ser acessível. Eu não uso nenhum projeto meu para me promover, não uso. Eu gosto de bastidor, eu gosto de ficar na frente, mas eu também gosto de ficar por trás, de
de ver o backstage, de ver a formação. Às vezes eu vou pra show aqui em Teresina só pra ver os caras montarem o palco, a luz. Eu nem vou pro show. Na hora do show eu não vou. Pego o carro, vou de dia, compro ali uma latinha de cerveja e fico vendo. Aquele universo, aquilo ali me fascina. Gosto de ver avião. Às vezes eu vou pro aeroporto, nem vou viajar, nem vou buscar ninguém, nem vou fazer nada. Me sento ali e fico... Acho que aquilo ali me transporta, não sei. Então as pessoas gostam de trabalhar comigo. Eu penso que por isso, por eu tenho uma boa acessibilidade, consigo tirar delas o que talvez elas quisessem mostrar nos meus projetos. Eu acho que é por isso. Eu já trabalhei em vários projetos. Só da Soraya Castelo Branco eu já dirigi 6 shows dela. E desde o primeiro do lançamento do disco dela, eu lembro quando ela bateu na porta da minha casa ali, me chamando pra... você que é o Luciano? E aí nessa brincadeira a gente já veio... eu vou citar aqui 3 projetos que muito me orgulhou. Eu fiz um projeto dela chamado Simple Live, um projeto de música internacional, que não era o perfil dela. E eu a fiz cantar música internacional. Eu gosto muito dela porque ela não tem um estilo definido. Ela não é a maior cantora do Piauí, mas eu acho ela mais completa, porque ela não tem estilo definido. Se você botar ela para cantar samba, ela vai. Se você botar ela para cantar, enfim, música espanhola, vai. Se você botar para cantar inglês, ela vai. Então, hino. Ela não vai na ópera, porque é uma coisa que exige. Mas eu falo isso num caráter popular. Então foi um show que muito me deu orgulho em fazer. Foi um show muito difícil, por esse desafio. Eu já tenho uma outra formação, eu sou formado em letras em inglês, também antes de ter estudado música, né? Minha outra paixão também é inglês. E o João Cláudio Moreno, também um show que eu gostei muito de ter produzido, foi um show João Cláudio conta e canta Caetano. Esse show foi totalmente meu, e são palavras dele. Inclusive que eu enchi o saco para ele fazer esse show, aperriei, rapaz, o João daquele jeito que o Piauí conhece. Mas foi um show que muito me deu orgulho de fazer, também desafiador, porque quando você está restrito à sua parte, à sua alçada, que é música, mas aí eu fui além, né? Intercalar com textos, Então foi um grande desafio para mim. Eu já tinha estudado um pouco de teatro, assim, uma certa noção cênica, mas esse foi um grande desafio também. Uma coisa que eu aprendi com a dança, olha, lá vem eu falar de dança. Uma coisa que eu aprendi com a dança eu fiz dança com o professor Frank Lauro, inclusive no Balé Popular do Piauí, fiz parte durante 2 anos e meio. Ele era um cara que... Ele é um diretor muito do improviso. Eu levei muito isso para mim. Às vezes eu faço o roteiro do que eu tenho que fazer, mas eu decido muita coisa na hora. Eu vou construindo aquele show junto com o artista. Quando eu fui, o Lázaro do Piauí me chamou para dirigir o primeiro DVD dele. E engraçado que música regional, eu não fazia música regional. Por isso que eu sempre digo, rapaz, o cara que toca MPB, ele toca tudo. Porque eu mexia com outra coisa, eu mexia com MPB, de repente hoje eu estou fazendo forró. E aí, para dirigir o Lázaro, eu entrei nesse universo mesmo da música nordestina, regional. Já tinha uma experiência com o João Cláudio, né, com a questão do Luiz Gonzaga. E, então, as minhas direções, eu convivo com o artista. Começo a conviver com ele, saio para beber. Eu fico ali um mês com a pessoa. E dali eu vou vendo o jeito dela, como é que ela é, modo de falar, as flexões e inflexões da voz, o jeito, a postura de palco, o jeito que a pessoa se comporta. Então dali as minhas ideias começam a sair. Então nesse universo de cantores variados que eu trabalho, eu sempre faço isso. Então isso foi criando meio que um grupo, né, de artistas. Aí veio o Vavá, também me chamou para
dirigi o show dele, eu dirigi o show dele, Calmaria, que foi o disco mais emblemático dele, e eu dirigi o show, né? A gente gravou no teatro, depois veio a Soraya, tem a questão familiar também, de irmã, sobrinha, cantores, né? Então eu sempre viajo, mergulho no universo do artista para não poder fazer a direção, porque senão termina interferindo uma coisa no outro, né? Mais ou menos assim. Às vezes a gente tem alguma dificuldade na escolha do repertório, ou mesmo em um certo momento do show, você querer que a pessoa faça isso e ela... Não, isso aqui não achei legal. E primeiro um trabalho de convencimento. Mas graças a Deus, por incrível que pareça, as pessoas que eu tenho dirigido, elas apostam em mim, elas confiam no que eu sugiro. Às vezes dá errado. Às vezes dá errado, como aconteceu nesse mesmo show, né? No Simply Live, algumas coisas não saíram como eu planejei. Mas isso, graças a Deus, não me fez as pessoas perderem a confiança em mim. Mas eu não tenho, assim, nunca tive grandes problemas com divergências de opinião. Eu também sou muito democrático, assim, pessoa, não, eu acho... Olha, quando eu estou fazendo uma direção, todos os músicos dão uma opinião. Tem gente até que me critica. Rapaz, tem gente que me critica de todo jeito. E gente diz assim, mas com um time desse é muito fácil dirigir, só com esse olho de músico bom qualquer um faria. Mas esse tipo de frase eu já estou acostumado. Né? E às vezes eu tenho uma ideia na hora, fulano faz isso aqui, eu acho que você quer ficar, a pessoa faz. E sai do jeito que eu planejei, né? Então eu nunca tive assim problemas, graças a Deus, mais graves com alguém que eu tenha dirigido. Eu tenho uma galera que sempre trabalha comigo, em vários projetos, tem alguns aí que já estão há mais de 10 projetos comigo. Mas porque eu gosto do toque do cara, gosto do feeling, do jeito que... Porque eu penso, isso aqui vai ficar legal, fulano. Mas eu também, sempre outras galeras, outras pessoas foram surgindo, né, no mercado e eu já consigo pegar outros músicos para tocar. Eu estou numa fase de transição na minha vida. Talvez eu não digo abandonar os palcos, mas assim, talvez eu dê um tempo de tocar, mas não de trabalhar, para poder viver o outro universo, que é o da direção mesmo, né? Porque essa fase de estar na frente, claro, tocar sempre, mas eu acho que em alguns momentos eu precisaria sair para me ver a cena por fora, né? Aí você dirige diferente, né? Já estou tendo que fazer isso em alguns momentos, em alguns projetos agora que eu estou dirigindo, eu às vezes tenho que sair para me poder ver, ter uma visão de lá para cá. E às vezes você está aqui tocando, você perde um pouco isso. Estar na frente, eu acho é uma questão de, assim, você junta 10 meninos em pequenos, algum deles vai saltar à frente, algum deles vai dizer, não, vamos organizar isso aqui e tal. Até num jogo de futebol de crianças, alguém vai dividir os times e tal. Então eu já tinha esse certo espírito de liderança, desde a escola, desde a juventude. Então, quando eu comecei como músico, e aí fui ganhando algum destaque, as cantoras, os cantores começavam a me... Não, vamos deixar contigo mesmo, tu vai dizendo aí. E disso começou. Por essa minha vivência, né, fui ganhando a confiança, né, dos artistas que eu tenho dirigido. Então foi uma coisa que não foi determinada. Foi construída ao longo desses tempos todos, né? Eu fui ali ocupando meu espaço, é difícil, muito de produção também. Olha, nós da classe artística, a gente fala muito dos políticos, mas a nossa, assim, eu não vi ninguém pior na classe artística do que eu vi nos políticos. Então a gente também tem muita que a gente chama de cobrice, né? O cara tá ali contigo, mas por trás, fica... Mas eu sigo tranquilo, acho que eu estou conseguindo meu espaço ali devagarzinho e me dou muito bem com todo mundo, graças a Deus. Olha, direção, você que se candidata a ser acha que tem, enfim, capacidade para ser diretor, eu acho que primeiro a sua história,
seu nome. Eu acho que tem que ter as pessoas têm que confiar em você. Você tem que, eu acho que ao longo da sua vida, né, construir uma história de seriedade, de respeito pelos artistas, né, e por si próprio. E ter uma conduta que faça com que as pessoas acreditem em você, sintam segurança. Direção é como um médico, a pessoa confia no médico, ela entrega ali, olha, eu confio em você. Agora mesmo eu estou com alguns projetos que eu estou fazendo agora de pessoas que muita luta conseguiu, né, um CIEC, uma coisa, então te entregar uma responsabilidade, ó, eu queria que você fizesse, porque eu confio em você. Então isso é uma coisa muito gratificante, né? Uma frase que meu pai dizia muito, eu passei a vida ouvindo, que é liberdade com responsabilidade. Então, você se candidata, você tem que pesquisar. Você tem que pesquisar, tem que ouvir muito, porque o que está acontecendo hoje é que os gostos estão ficando limitados. A gente sofre uma pressão muito grande da mídia, né? Mas você tem que ter uma cultura geral muito grande, um leque de opções na sua cabeça para poder dirigir. Senão você vai ser muito objetivo. Eu acho que um show é uma história. A pessoa tem que sair de um show. A pessoa não pode sair do mesmo jeito que entrou. É quase que uma obrigação minha. Eu pensar assim, quem vai assistir alguma coisa que eu produzo, vai ver que tem um momento lá. Um cara que dirige, que for assistir um show que eu dirigi, ele vai, ó, bem aqui ele quis emocionar, bem aqui ele quis que as pessoas explodissem, bem aqui ele quis que todo mundo... Então, esses altos e baixos, né? Eu acho que um show é uma história. E para você criar uma história, dirigir uma história, você tem que ter conteúdo. Então, pesquise, assista, vá de Michael Jackson, Jackson do Pandeiro, enfim, Baryshnikov. Eu assisto muito balé, de madrugada, né, em casa, né? Assisto. Então, você tem que ter uma visão geral, né? Acho que esse é um bom caminho, eu acho. As experiências que eu já, assim, que me marcaram muito na minha vida, me fizeram mudar, foi muita coisa a viver com o João Cláudio Moreno, boas e ruins. A nossa amizade é uma coisa que quando foi bom mesmo, e quando foi ruim mesmo. Eu acho que ter ido a programas nacionais foi uma coisa que muito me ajudou, muito me marcou. Porque eu já gosto eu gosto de luz, gosto de palco, então você tá ali no programa daquele, poxa, é aqui onde tudo acontece e eu pesquisava até as tomadas, onde é que plugava, em que eu também já mexi com som, já tive essas coisas de som, né? Então foi uma experiência muito rica eu ter ido a vários programas nacionais com ele. E todos, né? De Jô Soares a Danilo Gentili, enfim. Aí você termina tendo a ideia do que, o que eu pensava é verdade. Isso pro bem e pro mal, né? Que é a questão do que tá aí na mídia e tal, de que a gente tá meio que ilhado, né? A gente que gosta de coisa boa tá meio que... Então foi um grande aprendizado, algumas experiências que eu vivi com ele. E minhas próprias mesmo. Experiência de sala de aula é uma coisa fantástica, porque eu vivo uma grande aventura de dar aula para rico e dar aula para pobre. Rico, muito rico, e pobre, muito pobre. Então, assim, você, no mesmo dia, você entra no carro e sai de um planeta e vai para outro. Então, foi né, um momento de muito enriquecimento como pessoa, de ver as dimensões do mundo, né? Como é que existem esses dois planetas dentro de um planeta só. Então, no lado educacional, eu vivo essa experiência. E do lado cultural, essas vivências que eu já tive, eu nunca tive na minha vida a oportunidade de tocar música erudita. Porque eu venho da escola popular, a minha música é das ruas, né? E, apesar de ter estudado, mas a Gislene Daniele é uma cantora que me aproximou de muita coisa,
do universo erudito. Por causa dela eu estou no mestrado, viu, Gislene? Te devo mais essa. E hoje estou fazendo mestrado em educação, e ela está fazendo doutorado, e eu fazendo mestrado, a gente tem uma convivência muito boa. Então, eu já conheci o erudito de estudar na universidade, mas viver e acompanhar uma cantora lírica é uma coisa fantástica. Então, a minha mente boia na praia de Tutóia, já dizia Teófilo. Então, eu vivo isso aí. Um grande aprendizado de ambos os lados. É isso. Algumas pessoas, talvez até músicos, me critiquem e eu aceito com humildade. 90% das vezes eu não chego com a partitura, com cifras claro, algumas vezes eu faço, mas muitos deles que eu vejo chegar, eles só chegam com a partitura, entregam ali para todo mundo e cada um lê o seu e ficamos presos naquele mundo de partitura. Então, e a outra questão? E a questão plástica, e a questão cênica, e a questão do figurino, Então, por eu estar preso a uma partitura, ainda existe essa vaidade, né? Quem lê partitura, quem não lê, isso é um debate de 1000 anos na música. Mas as minhas direções não são assim. No meu estilo de dirigir, eu me preocupo com tudo. Os grupos que eu dirijo, atualmente, quando a gente vai ter show, eu digo, gente, vamos com roupa assim, porque essa roupa aqui é legal por isso. E eu falo disso, e no meio do show, nesse momento aqui, eu quero que você sente, e eles dois fiquem em pé, olhando para você, e você. Então, eu faço essa questão, eu não fico só na questão musical. Mas dessa questão eu tiro a música. Então, do cênico eu tiro a música, e vice-versa. Porque se eu chegasse lá só com a partitura, eu ia mexer só com música. Partitura não diz, às vezes diz cena, né? Mas para mim, a cena diz muito mais a música do que a música dizer a cena. Eu faço esse inverso, né? Acho que porque da minha juventude eu também fiz um pouco de teatro, né? Então eu sou muito impressionado, gosto muito dessa questão cênica. Então eu não me bitolo. Então as minhas ideias vêm de todos os lados, é uma salada. Mas é o meu estilo, né? Eu respeito os diretores musicais que gostam mais da parte musical. Eu me considero até um diretor geral do que musical. Talvez eu ainda faça nas minhas direções, eu bote um diretor musical e eu faça a direção geral. Eu acho que vai ser a hora que eu mais vou, talvez, me realizar, porque aí eu vou estar fazendo o que eu gosto mesmo. Olha, às vezes a gente vai, que hora é o show? 9 horas da noite. 3 horas da tarde eu já estou lá. A minha esposa sofre demais. Porque a mulher vai se arrumar. Meu Deus, eu só chegava no show meia-noite, 6 horas nós já estamos aqui. Às vezes eu vou na frente e ela fica se arrumando e vai depois. Mas porque eu gosto de estar ali. Eu gosto de estar ali vendo a mesa de som, vendo. Não, faça isso aqui daqui, faça o mais simples que seja um voz e violão. Mas eu gosto de estar lá, ver a posição da cadeira, ver o contexto com o público e tal. Então, eu dirigi um show da minha irmã, Beth Moreno, que eu fazia um link que a gente soltava uma música e a música ficava tocando. No meio da música ela entrava ao vivo, e como se fosse completando a música saía do som mecânico e passava para o ao vivo. E as pessoas da plateia tomavam aquele susto, pensando que ainda era o som mecânico e já era o ao vivo. Então eu gosto muito de experimentar. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente só não se acabou, foi tudo ainda mesmo, o motivo é a arte e a música. Porque o que a gente vê, fica difícil até ter esperança com tudo que a gente está vendo que a humanidade faz. Um dia desse a gente estava sofrendo pelo Covid e hoje o mundo na guerra. Então eu acho que o papel do músico e do artista como um todo é um papel. Música é um pacificador, né? Eu acho que servir a arte, servir a música é servir a Deus diretamente, sem interlocutores. É uma conexão divina mesmo.
Então, você consegue transformar estados de espírito e de coisas. A pessoa que assiste um bom show, ela se projeta, ela se transforma, transcende, né? Então, o verdadeiro músico, o verdadeiro artista, às vezes ele tá ali, o estudo da música é muito solitário, muito sofredor. Não tem quem aguente. O músico está estudando sozinho, todo mundo corre. Mas depois que a gente vê pronto o resultado, e aí eu vejo que essa é a função de conectar. Apesar da técnica ser uma coisa sofrida, objetiva, mas quando ela é aliada ao talento, que é o tempero, né? E aí nos projeta, faz com que a gente saia, com que a gente exale o que a gente tem de melhor. Eu acho que só o artista tem esse poder.